O meu filho é um herdeiro, não pode nascer pelas mãos de uma simples faxineira. O grito, agudo e carregado de desprezo, ecoou pela vastidão da quinta senhorial, ricocheteando nas paredes de pedra e nos lustres de cristal que pendiam do teto alto. Minutos depois, a mesma mulher que proferira aquelas palavras cruéis, Beatriz, imploraria pela sua vida, e a verdade que viria à tona, crua e chocante, viraria um noivado milionário de cabeça para baixo. E não, o bebê não era quem todos pensavam, mas a revelação mais devastadora ainda estava por vir. O dia começara como todos os outros naquela propriedade imponente nos arredores de Sintra. O ar estava impregnado com o cheiro caro de ambientadores florais misturado com o aroma de cera de abelha polida. Carla estava lá, de joelhos, limpando metodicamente o chão de mármore do hall de entrada. O seu uniforme azul, imaculado, as suas luvas amarelas de borracha, o seu silêncio obsequioso, eram a sua armadura contra o mundo que havia, mas não a enxergava. Beatriz, a noiva do patrão, Gonçalo, só sabia dar ordens, com uma voz que parecia sempre estar no limiar da irritação. Não encoste nesse vaso, ouviu? E tenha cuidado com o meu vestido de noiva, está pendurado no meu quarto. Carla baixava a cabeça, o cabelo preso num coque apertado, e respirava fundo. Anos de adversidade tinham-na ensinado a engolir a humilhação como se fosse pão seco, mas algo no ar daquele dia pressagiava que não terminaria como os outros. De repente, um grito diferente, um grito de dor pura, rasgou o corredor opulento. Socorro! Está a doer muito. Era Beatriz. Ela agarrava a barriga proeminente com as duas mãos, o rosto contorcido numa máscara de pânico e dor, o suor a escorrer-lhe pela testa. Chamem o motorista. Depressa. Mas o trânsito na IC19 estava completamente parado, um nó de metal e frustração. O hospital privado em Lisboa parecia estar noutro continente. Carla olhou em volta. O pânico instalara-se entre os outros empregados. Dona Ana, a governanta de cabelos brancos, corria de um lado para o outro com um telefone na mão, a sua compostura habitual desfeita. Ninguém sabia o que fazer. Foi então que Beatriz gritou de novo, desta vez para Carla, que se aproximava instintivamente: afaste-se, faxineira. Eu não preciso de si. Mas a dor, uma força primordial e democrática, falou mais alto que o orgulho de classe. Carla aproximou-se devagar, com passos medidos. Calma, Dona Beatriz. Respire fundo. Confie em mim. Beatriz gritou, os olhos injetados de fúria e medo. O meu filho é um herdeiro. Não pode nascer pelas mãos de uma simples faxineira. Mas o destino, com a sua ironia implacável, não pediu a opinião de ninguém. O corpo de Beatriz tremia incontrolavelmente. As suas pernas cederam e ela caiu no chão, o seu caro vestido de seda vermelha a rasgar-se com o impacto. O chão frio de mármore, que Carla acabara de polir, transformou-se numa sala de partos improvisada. Carla assumiu o comando com uma autoridade que surpreendeu a todos. Preciso de panos limpos, dos mais macios que tiverem, e uma bacia com água morna. Agora. A sua voz era calma, mas firme, cortando o caos. Os outros empregados, incluindo Dona Ana, olharam para ela como se a vissem pela primeira vez e correram a cumprir as ordens. Ela está a entrar em trabalho de parto, exclamou um deles, em desespero. Beatriz chorava e praguejava ao mesmo tempo, uma torrente de lágrimas e insultos. Se acontecer alguma coisa ao meu filho, a culpa é sua, está a ouvir. Mas Carla já tinha entrado num modo de concentração absoluta, um instinto que julgava ter perdido para sempre. Ajudou Beatriz a deitar-se da forma mais confortável possível sobre os panos que trouxeram. Respire comigo. Inspire, expire. Faça força, mas devagar. Beatriz apertou o braço de Carla com uma força surpreendente, as unhas a cravarem-se na pele. Não acredito que é você que está aqui. A palavra, faxineira, morreu-lhe nos lábios. Pois acredite, porque eu não vou sair do seu lado, respondeu Carla, a voz suave mas inabalável. O som do relógio de pêndulo na sala ao lado parecia um tambor de guerra, marcando cada contração dolorosa. O tempo parecia ter parado no meio daquele turbilhão de dor e medo. Vai correr tudo bem. Olhe para mim. Não me olhe, gritou Beatriz, virando o rosto. Mas Carla continuou calma, a sua presença uma rocha no meio da tempestade. O primeiro puxão veio com uma força avassaladora. Um grito de Beatriz ecoou por toda a quinta senhorial. O som atravessou paredes espessas, atravessou o luxo, o orgulho e a arrogância, e a vida decidiu nascer ali mesmo, no chão frio de quem sempre fora invisível. Um silêncio pesado e expectante tomou conta do hall. Carla olhou e viu a cabeça do bebê a coroar. Está a chegar. Respire fundo agora, Dona Beatriz. Mais uma vez. A mulher gritava, chorava,
Tremia, o vestido vermelho colado ao corpo suado. Mais um empurrão, e depois o choro, um som pequeno, agudo, mas que encheu o mundo. Carla, com as mãos a tremer ligeiramente, levantou o bebê. Todos ficaram paralisados. Até os outros empregados, que espreitavam das portas, pararam de respirar. Beatriz olhou para o filho, Miguel, e desabou em lágrimas, o orgulho finalmente a dar lugar ao choque e ao alívio. Nesse exato momento, Gonçalo, o noivo, chegou a correr, o rosto pálido de preocupação. Meu Deus, Beatriz! O que aconteceu? Ele ajoelhou-se ao lado dela e depois olhou para Carla, que segurava o recém-nascido envolto em panos. Foi você que fez isto. Carla apenas assentiu, ofegante. Gonçalo pegou no bebê com cuidado e chorou, um choro de pura emoção. A faxineira tinha acabado de salvar o seu herdeiro. Mas ninguém ali sabia quem ela era de verdade, nem que aquele parto era apenas o começo, porque o passado de Carla ainda iria voltar para assombrá-la. E quando voltasse, a verdade seria inacreditável. O bebê, Miguel, chorava baixinho, um som frágil no silêncio que se seguiu. Carla limpava-o com um cuidado profissional, os seus movimentos precisos e delicados. Beatriz respirava fundo, ainda atordoada. Está tudo bem? Perguntou Gonçalo à noiva. Está tudo bem, respondeu ela, mas o seu olhar desviava-se, inquieto. Gonçalo, emocionado demais para notar, voltou-se para Carla. Você salvou a minha família, moça. Como posso agradecer-lhe? Carla sorriu, embaraçada, sem saber o que dizer. Os outros empregados observavam em silêncio, a cena parecia um milagre, mas havia algo estranho na atmosfera. O rádio interno da Quinta Senhorial chiou, a voz do segurança a soar metálica. Alguém viu o motorista, o Diogo. O UMM não está na garagem. Gonçalo franziu a testa. O Diogo. Ele devia estar aqui agora mesmo. Beatriz ficou visivelmente tensa, desviando o olhar para um ponto fixo na parede. Carla percebeu a reação instantânea. A vida ensinara-lhe a ler as microexpressões que as pessoas não conseguiam esconder. Ele deve ter ido a pé procurar ajuda, com o trânsito, mentiu Beatriz. Mas a mentira saiu fraca, quase sem voz. Carla apenas observava, quieta. Gonçalo abraçou a mulher e o bebê, mas no fundo, uma semente de dúvida começara a germinar, um detalhe que ninguém queria ver. O relógio de pêndulo voltou a bater, as suas batidas agora marcando o início de uma história perigosa. Com Miguel nos braços, Gonçalo olhou novamente para Carla. Como é que você sabia exatamente o que fazer? Ela encolheu os ombros, tentando parecer casual. Instinto, talvez. Experiência de vida. Dona Ana aproximou-se, a curiosidade a sobrepor-se à descrição. Mas parecia que sabia tudo, menina. Cada passo. Carla ficou em silêncio por alguns segundos que pareceram uma eternidade. Eu já trabalhei com isto antes. Beatriz, mesmo exausta, riu com deboche. Trabalhou? A limpar o chão de uma maternidade, com certeza. Carla olhou-a firmemente nos olhos e respondeu, devagar, cada palavra a pesar. Não. Trabalhei a salvar vidas. A frase cortou o ar como uma lâmina. Gonçalo arregalou os olhos. Você era médica. Carla baixou a cabeça, uma sombra de dor a cruzar o seu rosto. Fui. Um dia. O corredor inteiro mergulhou num silêncio profundo. A faxineira não era apenas uma faxineira. Era uma ex-médica, a doutora Carla Sousa, a fugir de um passado que a destruíra. E agora, o passado tinha voltado a entrar pela porta da frente. Mas ninguém imaginava a real dimensão da verdade, porque aquele bebê, Miguel, escondia outro segredo, um que tinha o poder de destruir toda a família Monteiro. Carla afastou-se devagar, sentindo o suor a arrefecer-lhe na pele. Guardou os panos usados com cuidado, lavou as mãos meticulosamente na casa de banho de serviço. O bebê dormia agora, tranquilo, alheio à tensão que se instalava. Beatriz fingia uma gratidão relutante, mas as suas mãos tremiam. Gonçalo falava sobre o futuro, sobre amor e sobre o seu herdeiro, mas Carla sentia que algo estava profundamente errado. Se quiser, posso fazer os primeiros exames ao bebê, ofereceu ela, a médica dentro de si a falar mais alto. Não, obrigada, cortou Beatriz, a voz fria como gelo. Já fez mais do que o suficiente para uma faxineira. Gonçalo lançou-lhe um olhar de reprovação. Beatriz, ela salvou o nosso filho. O meu filho, Gonçalo. Nosso filho. A palavra nosso ecoou de forma estranha. Carla olhou para a mãe, depois para o bebê.
Havia algo no olhar daquela criança, um traço subtil que não combinava com os de Gonçalo. O rádio chamou de novo. Diogo, por favor, responda. Ninguém respondeu. Beatriz fingiu que não ouviu. Gonçalo levantou-se, confuso. Que raio de desaparecimento é este, precisamente agora? Carla sentiu o coração a acelerar. O instinto de médica, treinado para diagnosticar, acendeu-se de novo. Aquela história não batia certo. A mentira ia nascer juntamente com o bebê. A casa era um caos de emoções. Pessoas entravam e saíam, o médico da família finalmente chegara. Miguel chorava sem parar. Carla continuava calma por fora, mas o seu olhar estava distante. Lembrou-se do passado que tanto se esforçara por esconder. Anos antes, tinha outro crachá ao peito, Doutora Carla Sousa, plantonista num hospital público em Lisboa. Uma madrugada de inverno mudara tudo. Uma inundação súbita, falta de luz, o caos. Um bebê prematuro que ela tentou salvar com tudo o que tinha, mas o pequeno não resistiu. O pai, desesperado pela dor, culpou-a. A imprensa, faminta por um bode expiatório, destruiu a sua vida. Chamaram-lhe erro médico, chamaram-lhe crime. Ela perdeu tudo, o emprego, a licença, o nome, a coragem. E um dia, simplesmente desapareceu do mapa. Tornou-se faxineira para sobreviver, para se tornar invisível. Mas o amor por salvar vidas nunca morrera, apenas ficara adormecido. E agora, o destino trouxera-lhe um parto na casa mais improvável, para a lembrar de quem ela realmente era. Quando Gonçalo soube de toda a história, ficou em choque. Você é mesmo médica? Carla assentiu em silêncio. Era. Não sou mais. Beatriz, mesmo fraca, não perdeu a oportunidade de destilar veneno. Claro. Devia ser médica de vão de escada. Gonçalo ignorou a ofensa. Você salvou meu filho, Carla. A palavra meu soou com uma força possessiva. Beatriz percebeu e incomodou-se. Nosso, Gonçalo. O nosso filho. O clima ficou pesado. O telemóvel do milionário vibrou. Uma mensagem de um número desconhecido. Parabéns pelo bebê. Ele tem os olhos do motorista. Gonçalo ficou paralisado. Leu e releu a mensagem. Olhou para Beatriz, tentando disfarçar o turbilhão que se formava dentro de si. Carla percebeu o olhar trocado. Não era um olhar de amor, era de medo. A casa inteira parecia observar em silêncio. E o silêncio pesou como chumbo. A verdade começava a querer sair, mas ainda lhe faltava a coragem para nascer. E, como qualquer parto, ia doer. Diogo apareceu do nada, o rosto sério, suado, nervoso. Soube do parto. Vim ver se precisavam de ajuda. Gonçalo abraçou-o, aliviado. Mas Carla viu algo diferente. Viu um brilho estranho na gola da camisa de Diogo. Parecia ser maquilhagem vermelha com purpurinas, exatamente igual à que Beatriz usara mais cedo e que agora estava borrada no seu rosto. Carla engoliu em seco e pensou rápido. Coincidência não brilha assim. Ela olhou para os dois e viu o constrangimento palpável. Beatriz virou o rosto. Diogo desviou os olhos. Gonçalo, na sua felicidade, não percebeu. Mas Carla percebeu tudo. O seu coração acelerou de novo. Agora não era o instinto de médica nem o hábito da faxina. Era instinto puro. Havia uma verdade enorme escondida ali. E quando viesse à tona, ia explodir. Beatriz não era apenas arrogante, era mentirosa. E o bebê, Miguel, talvez não fosse herdeiro de ninguém ali. Depois do susto, a quinta senhorial parecia calma, mas era apenas a calma antes da tempestade. Gonçalo, com a semente da dúvida a crescer, mandou rever as câmaras de segurança. Quero ver tudo o que aconteceu hoje, desde a manhã. O segurança coçou a cabeça, nervoso. Senhor, algumas câmaras do corredor principal e da garagem pararam de funcionar durante umas horas. Como assim, pararam? Uma falha no sistema, senhor. Já está resolvido. Carla olhou discretamente para os fios perto da parede, atrás de uma jarra. Havia fita isoladora recente a cobrir o router da segurança. Aquilo cheirava a sabotagem, e ninguém mais parecia notar. Ela fingiu limpar o pó, mas observava tudo. Tirou uma fotografia com o telemóvel, escondido no bolso do avental. Guardou-a rapidamente, como quem guarda um segredo. A sua experiência como médica ensinara-lhe, quando tudo parece coincidência, é porque é um plano bem executado. No meio disto, Beatriz,
já instalada no seu quarto, pedia maquilhagem. Quero estar linda para as fotografias. Linda. Você quase morreu, disse-lhe Dona Ana. Quase morri, mas não vou parecer fraca, retorquiu ela. Miguel dormia agora no colo de Carla. Gonçalo beijava a testa do filho e sorria, um sorriso que não chegava aos olhos. E Diogo desaparecera novamente. Mas Carla já estava pronta para o encontrar. Foi até ao corredor dos fundos, que dava para as dependências dos empregados. Ouviu vozes baixas atrás da porta da garagem. Encostou-se devagar, o coração a bater-lhe nos ouvidos. Eram Beatriz e Diogo, a discutir em sussurros. Eu disse que ia resolver tudo, Diogo. Resolver o quê, Beatriz? E o teste? Precisamos de apagar qualquer rasto. Carla gelou. Teste. Rasto. Recuou devagar, sem ser vista. Voltou para o quarto, fingindo normalidade. Beatriz regressou pouco depois, o rosto pálido. Onde está o Diogo? Perguntou Gonçalo. Deve ter ido buscar água, mentiu ela. Carla apenas observava, calada. Sabia que a mentira tem um prazo de validade curto, e aquele prazo estava a acabar. A faxineira que todos desprezavam estava a tornar-se a única pessoa que via a teia completa. E quando a verdade se revela, ninguém consegue segurar a queda. Carla começou a juntar as provas mentalmente, a foto do router sabotado, o horário da falha nas câmaras, a conversa ouvida, o brilho na gola da camisa. O olhar dela era o único tranquilo na casa, porque já tinha enfrentado tragédias maiores. Gonçalo abordou-a de surpresa, o rosto cansado. Carla, posso confiar em si? Ela assentiu, firme. Quero que cuide da Beatriz e do bebê. Não os perca de vista. Claro, Sr. Gonçalo. Mas a voz dele tremia. O telefone de casa tocou. Era uma chamada anónima para Gonçalo. Carla, que estava perto, ouviu sem querer. Uma voz masculina e distorcida dizia: Você devia saber a verdade sobre esse bebê. Gonçalo ficou pálido como cera. Quem está a falar? A chamada caiu. O silêncio que se seguiu gritou mais alto que o telefone. A quinta senhorial transformara-se numa bomba-relógio. A noite chegou, pesada e úmida. Carla andava pelo corredor silencioso. As luzes de presença criavam sombras longas. O som do respirar de Miguel, no berço, quebrava o silêncio. Beatriz dormia mal no seu quarto, virando-se de um lado para o outro. E, no murmúrio do sono, sussurrou o nome, Diogo. Carla ouviu e confirmou tudo. O bebê acordou a chorar. Carla pegou-lhe ao colo e olhou para ele à luz do luar que entrava pela janela. Tu não tens culpa de nada, pequeno. No espelho da cômoda, viu o reflexo do bebê e lembrou-se do rosto de Diogo. Não, ele não tinha os traços de Gonçalo. O destino gritava-lhe para fazer alguma coisa. A faxineira tinha de dar lugar à médica de novo. E, desta vez, não ia fugir. Ia salvar mais do que uma vida, ia revelar uma verdade, mesmo que o preço fosse alto. De manhã, o clima era insuportável. Gonçalo desceu as escadas, os olhos fundos de quem não dormiu. O choro de Miguel vinha do andar de cima. Beatriz gritava por ajuda. Carla já lá estava, a embalar o pequeno. Ele está bem, só está com fome. Beatriz virou o rosto, envergonhada. Gonçalo aproximou-se com um olhar pesado. Carla, posso falar consigo a sós? Foram para o escritório. Você viu alguma coisa estranha ontem? Carla hesitou por um instante, mas o olhar dele era de súplica. Vi, sim, senhor. E contou tudo, a fita no router, a conversa na garagem, a maquilhagem na camisa. Gonçalo ficou branco. Então é isso. Ela sabotou as câmaras. Para esconder o que ela me fez. Uma mensagem anónima no seu telemóvel, que chegara durante a noite, confirmara tudo. Diogo era o pai do bebê. A verdade caiu como uma bomba. Gonçalo foi até ao quarto, transtornado. Beatriz estava a tentar arrumar apressadamente uma mala. Vais para onde? Gritou ele. Eu preciso de pensar. Pensar ou fugir. Ela paralisou. O silêncio confessou tudo. Diogo apareceu à porta, assustado. Não faças isto, Beatriz. Já é tarde demais, chorou ela. Gonçalo olhou para os dois, o rosto uma máscara de dor e traição. Diz-me que não é verdade. Beatriz desabou no chão. Foi um erro, Gonçalo. Um erro.
Um erro que tem 9 meses, respondeu ele, a voz gélida. Carla apareceu à porta com Miguel nos braços. O silêncio cortou o ar. A criança olhou para todos, sem entender nada. Beatriz ajoelhou-se, derrotada. Eu menti-te, mas eu amei-te. Gonçalo virou-lhe as costas e chorou. Carla apertou o bebê, sabendo que aquele choro não era o fim, mas o começo da queda. Diogo tentou falar, mas Gonçalo avançou na sua direção. Tu eras o meu motorista. O meu amigo. Diogo chorava, a tremer. Eu tentei evitar, senhor, mas ela procurou-me. Cala a boca, gritou Beatriz. Carla interveio. Chega. Já basta. O bebê começou a chorar mais alto. Todos pararam. Carla respirou fundo. Este menino não tem culpa de nada. Vocês os dois erraram, mas ele merece amor. Gonçalo olhou para ela com admiração. A mulher que chamavam de faxineira estava, mais uma vez, a salvar a sua família. Beatriz chorava, encostada à parede. Diogo saiu a correr. O silêncio voltou a tomar conta da quinta. A campainha tocou, estridente. Um homem de fato, o doutor Manuel, entrou com uma pasta. Senhor Gonçalo, tenho um documento urgente. Era o testamento do seu pai, o Sr. Augusto. Gonçalo abriu e leu em voz alta: a minha fortuna só será entregue ao meu herdeiro se este provar ter ao seu lado uma pessoa de honestidade e caráter inabaláveis. O advogado completou: e a Sra. Carla Sousa é a pessoa designada pelo seu pai para confirmar essa condição. Gonçalo olhou para ela, chocado. Você. Carla explicou, emocionada. O seu pai contratou-me há meses. Ele queria testar o coração da sua futura nora. A quinta inteira ficou em silêncio. Beatriz desabou de vez. Gonçalo caiu de joelhos. Carla chorou também, um choro de alívio. A verdade viera à tona. O sol nascia, e a casa, antes fria, parecia outra. Beatriz partiu nesse mesmo dia. Diogo foi despedido em silêncio. Gonçalo passou horas a olhar para Miguel. Ele não é do meu sangue, mas é a minha escolha. Carla sorriu. E isso faz de si mais pai do que nunca. Ele abraçou o bebê. E você, Carla? O que vai fazer agora? Ela respirou fundo. Vou voltar a ser quem eu era. Mas desta vez, sem medo. Gonçalo sorriu e entregou-lhe um envelope. O meu pai deixou isto para si. Dentro, um cheque generoso e um contrato. Um projeto para uma fundação social de apoio a mulheres em dificuldades. Você será a médica-chefe, disse ele. Carla tremia. O destino que a derrubara, agora reerguia-a. Dias depois, a imprensa contou a história da faxineira heroína. Carla tornou-se um símbolo de força. Revalidou o diploma e abriu a fundação Mãos que Salvam, cuidando de mães esquecidas e ensinando a todas que nunca se é apenas aquilo que se parece. Gonçalo visitava-a sempre, com o menino, que crescia feliz e chamava Carla de tia doutora. A vida fechara um ciclo de dor e renascimento. A humildade salvara onde o dinheiro falhara, e os improváveis, mais uma vez, tinham vencido.